comportamentos externalizantes, aqueles que a criança apresenta no ambiente, tipo uma inflexibilidade muito grande, uma sensibilidade sensorial muito forte, a perspectiva da linguagem, a perspectiva da socialização, do contato visual. E o que é bom em relação a isso, né? Eu tenho essa visão, assim, né? É bom porque a criança já começa, o que a Nayane falou, né? De uma forma bem bacana. Quanto antes são feitas as intervenções, né? Vamos dizer assim, mal não vai fazer. Não. É ruim ela demorar muito o diagnóstico tardio. Pode ser que em um outro momento, e depois com o tempo, o médico ele refaça esse diagnóstico ou encaminhe para outros profissionais que até mude. Às vezes a criança estava lá, né, no consultório, suporte 2, e com o tempo, suporte 1, ou então ela não fecha necessariamente um critério diagnóstico tão preciso, mas ela já começou a intervenção. Então, quanto antes procurar e começar a fazer as intervenções profissionais, vai ser melhor aí para ampliar o repertório dessa criança. Isso. Existe a possibilidade, por exemplo, uma mãe fala, olha, eu tô com um filho com um suporte aqui nos testes, tudo suporte ao nível 2. E, de repente, com o passar do tempo, ela vai fazendo todo o processo de desenvolvimento, acompanhamento dessa criança, dessas habilidades, e ele passa a ser suporte 1? Sim. Existe essa possibilidade? Existe, é onde a gente quer chegar. Olha, informação importante, então pode falar um pouco mais sobre isso? Onde a gente quer chegar, né? E as intervenções são para isso, né? Muitas vezes a gente pensa, vai ter cura o TEA? Não. Mas a gente consegue deixar ali sinais muito imperceptíveis, né? Muito sutis. Então, quanto mais funcional a gente deixar aquele sujeito, quando a gente fala de funcionalidade, né? O quanto esse sujeito se adapta a esse ambiente, o quanto ele consegue, quanto menos suporte ele tiver, mais dentro do nível 1 ele vai ficando. Então, as intervenções são para isso, né? A gente quer chegar que esse cara chegue no nível 1 de suporte, mas existe o contrário também, Deise. Então, se eu não tiver as intervenções corretas, né, eu posso mais prejuízos ir provocando na vida daquele sujeito. Né? Então ele vai retrocedendo os comportamentos? Vai retrocedendo. Então, se eu não estou sendo estimulado o suficiente aqui, então, se eu não tiver uma intervenção correta, pode prejudicar aquele sujeito. Então, um profissional que está atendendo sem saber muito o que é que ele está fazendo, ele pode prejudicar a vida daquele sujeito. Olha a importância da especialização. Isso. A importância da especialização. Então, assim, o pai tem que estar seguro daquele profissional onde ele está levando. Sim. Então, a gente sabe que existe um gama muito grande de profissionais, né? Mas são profissionais que estão habilitados para trabalhar com esse público, é um profissional que tem segurança naquilo que ele está fazendo, né? Quando a gente fala da análise do comportamento aplicada, a gente está falando de uma ciência, né, que tem subsídios muito concretos do quão ela pode ajudar esse sujeito, né? Mas se ela for aplicada corretamente, né? Então, se o profissional tiver o domínio de modificar comportamento, de reforçar ali no tempo correto, então tem nuances dessa ciência que você tem que saber como você faz. De fato, ser um especialista ali para poder trabalhar com todo o cuidado, senão vai ter um processo inverso. Vai. E uma coisa que, só complementando, Deise, o que a Nayane trouxe em relação a essa venda da cura, porque a gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento, tem uma condição genética, então não existe uma cura. O que a gente faz nessa ampliação do repertório, por exemplo, assim, né, uma criança que tem um diagnóstico e começa a fazer uma intervenção ABA, por exemplo, a gente vai regular, meio equilibrar os comportamentos adaptativos que a gente precisa para socializar, para conviver, a gente tem que ampliar, a gente tem que ensinar muitas vezes. E aqueles externalizantes desadaptativos, por exemplo, uma criança que tem uma agressividade física ou verbal, que ela joga as coisas no chão, que ela acaba mordendo, acaba batendo, esse comportamento tem que ser reduzido. Então, na terapia ABA, a gente vai trabalhar com essa perspectiva de, né, mexer nesses comportamentos. Então, o que a gente faz? Um transtorno do neurodesenvolvimento, que tem uma perspectiva aí genética, né, um dos fatores, a gente não tem essa modificação dessa condição, tá? Então, é uma criança que vai fazer essa intervenção durante a sua vida, mas aí ela vai sendo modificada, porque
como a Nayane colocou, né? Essa pessoa, essa criança, esse adolescente, ele é trazido para o nível 1, quando a intervenção ela é Adequada ali. adequada, quando ela é correta, sim. né? Então, o que a gente faz? A gente melhora a qualidade de vida dessa criança, da família dela. Imagina, né? Outros comportamentos que a gente precisa ensinar, que são básicos para nossa convivência, para ter autonomia, que é uma alimentação, que é se vestir sozinho. Olha a conquista, né, que tem para a qualidade de vida dessa criança, dessa família. Sim. Diferente de um transtorno mental, por exemplo, uma ansiedade, uma depressão, Sim. que a gente trabalha com remissão de sintoma em psicopatologia. Sim. Também não tem cura, mas a Sim. gente tira o sujeito do quadro clínico, Isso. né? Então, Estabiliza ali, né? Fica estabilizado. exatamente. Transtorno de ansiedade generalizada, F041. 3 ou mais sintomas por, no mínimo, 6 meses anteriores àquele diagnóstico. A gente vai tirando a pessoa do quadro clínico. Não tem cura. A gente faz remissão de sintoma. Aquilo não se torna mais incapacitante, né? Não vai paralisar ela, não vai trazer um prejuízo real na vida social, na vida ocupacional. Agora, uma criança, um adolescente, uma pessoa neurotípica, ela vai precisar de intervenções até melhorar, regular suas emoções e seus comportamentos, tá? Então, falar de cura, né? Essa é uma coisa que a gente precisa já tirar totalmente esse mito. Não é nem um mito, eu acho que é uma inverdade mesmo, né? Isso. Em relação ao transtorno do neurodesenvolvimento.